boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí mais uma vez a mais uma palestra aqui do nosso dia de tour de automação na nossa feira virtual. Então aqui a gente vai falar da nossa segurança de máquinas, né? Vocês, para quem estava conosco na última apresentação, a gente falou dos controladores. Inclusive, para quem não estava conosco, meu nome é Vitor. Eu cuido do gerenciamento aqui de alguns produtos de automação da Siemens, entre ele o E7200, a gente vai ver bastante sobre ele aqui. E a gente falou dos controladores na última apresentação, mas será que a gente consegue controlar tudo? We feel the need to control everything. But can we? Can we stop a scream? A tear from falling? Is it possible to laugh in silence? Love a bit? Emotions come like waves. You can feel them crashing against your walls while becoming stronger. You cannot choose when they come. You cannot choose when they go. So here is the deal. Let your emotions be. We will control all the rest. Simatic controllers for everything that can be controlled. Pois bem, então a gente viu aí que nem tudo é possível ser controlado, então muitas vezes nem devemos controlar nossas emoções, né? Mas para todo o resto, contem conosco para a gente estar fazendo esse controle. E aqui, inclusive, a gente vai falar de segurança de máquinas. Então, nossa ideia aqui é sugerir a vocês de utilizar os controladores Simatic para realizar funções de safety e assim está adequando sua máquina para a norma NR12. E vale lembrar aqui que é uma norma regulamentadora, ela tem força de lei. E a gente tem a ABNT NBR ISO 12100, que é uma norma orientativa técnica, né? Então, ele traz orientações ali de você fazer o assessment de sua máquina, entender o risco, em qual categoria você precisa ali estar atingindo, enfim. E é dessa norma, então, que a gente está falando, é dessa segurança de máquinas. A gente não está falando de segurança cibernética, mas sim de segurança física, né? É a fim de evitar acidentes para o operador, por exemplo. Então, aqui a gente vai trazer os conceitos dos nossos controladores, nosso E7200, E7500, assim como também software controller, nossas remotas de campo. Então, a gente vai entender melhor um pouco dos benefícios de ter tudo isso integrado no seu mundo de automação, né? Eu trouxe um vídeo aqui bem legal que eu acho que fica bem didático, que a gente consegue entender essas vantagens que eu comentei. Então, aqui é um vídeo do E7200 para soluções de segurança integrada, né? Então, vamos aqui pensar no cenário talvez habitual para muitos de vocês. Talvez muitos trabalhem dessa forma, né? A gente tem relés de segurança em campo fazendo essa funcionalidade de safety. E esse relé de segurança ele trabalha como um intermediário aqui do seu controlador, do seu processo, com o seu dispositivo de segurança. Então, vamos pensar aqui, ó, a gente tem um botão de emergência certificado, uma chave de porta, que poderia ser também, por exemplo, 2 micros de porta, um comando bimanual, e esses dispositivos de detecção levam esse dado para os relés de segurança, que realizam todas as funções de segurança. E aqui ele troca um bit, né, um sinal digital com o controlador, que leva esses dados para o IHM e aciona aqui os relés de saída, levando aí para uma parada segura, por exemplo, os seus motores, né? E o que eu queria destacar aqui com vocês, né? Então, são pontos de melhorias que a gente consegue estar analisando e estar realmente melhorando com o nosso sistema integrado de automação, né? Então, vamos pensar, ó. A gente tem aqui essa fiação a mais, justamente por ser um dispositivo intermediário. Então, a gente tem essa possível gap aqui maior de falha, por exemplo. Aqui a gente tem um sinal digital que é trocado, então a gente só tem bits, né? A gente não tem um diagnóstico trazendo aqui para o nosso controlador. Esses relés parametrizáveis e configuráveis, normalmente essa configuração é feita por um outro software. Então, a gente pensa aqui no software de terceiro, né? Digo assim, não necessariamente terceiro, porque você pode ter um relé de segurança da própria Siemens, mas é um software separado, então você não está, por exemplo, no TIA Portal, trazendo essa integração e diagnóstico, que é justamente, eu acho que o ponto principal aqui de diferença, que é você ter esse diagnóstico integrado na automação. Então, vamos simular aqui uma falha. Vocês podem ver que teve uma quebra de fio ali, do botão de emergência. Tanto a IHM quanto o CLP não detectaram essa falha, e esse erro está apenas visível no seu relé de segurança, né? O que a gente vê isso na prática? A gente tem um operador que está trabalhando na máquina e ele precisa abrir o painel, muitas vezes ele precisa abrir o painel para entender onde está o erro,
E ali ele vai precisar decodificar aquele LED, ele pega o manual ali, entende qual é a falha, para depois estar atuando na máquina. E quando a gente fala da solução integrada, aqui inclusive eu vou pegar um gancho e chamar isso de um novo normal da segurança de máquinas, que é você, por exemplo, eu troquei a CPU, vocês podem ver ali. Então eu troquei a CPU por uma CPU de fail-safe. Você pode perceber que é detectável pelas linhas amarelas aqui na ponta. Adicionei módulos de sinal digital, tanto de entrada quanto de saída, e eliminei esse intermediário, que seria os relés de segurança. Então, vocês podem perceber aqui uma vantagem inicial perceptível, é que você eliminou aquela fiação ali inicial, que trocava bits com o CLP. Hoje você troca o diagnóstico aqui na mesma plataforma, o programa roda em conjunto com o programa padrão de sua máquina. Você não tem mais, então, o software, né, separado, o estudo é feito no mesmo software. E o que é legal, que é o diagnóstico. Então, a partir do momento que você tem um IHM, por exemplo, fora do seu painel, a gente consegue trazer esse dado aqui. Ó. Perceba que teve a quebra de fio do botão de emergência, e ele já detectou qual módulo teve a falha, qual o código daquele módulo, inclusive qual foi a falha. Então, você não precisa, por exemplo, estar olhando no manual, isso aqui já vai estar claro para você. Então, ele diz aqui que teve uma discrepância no sinal de entrada daquele cartão. E, pessoal, isso é o conceito de segurança funcional, de você ter tudo integrado na mesma plataforma. Legal. Então, quando eu falo de conceito de segurança funcional, é que você não precisa mais trazer CLPs, não CLPs, você não precisa trazer dispositivos de segurança para a sua aplicação. É você habilitar o que você já possui na sua máquina. Então, a gente está falando da mesma engenharia, de um mesmo controlador, de um mesmo drive, você simplesmente habilita a funcionalidade de segurança desses dispositivos. E com isso ali você tem um único ambiente, uma única engenharia, menos esforço de instalação, e esse projeto todo unificado, né? Aqui eu vou abordar com vocês um pouco do conceito um conceito mais holístico sobre segurança dos dispositivos, como funciona, né? Então vamos lá. A gente tem aqui... Opa, meu mouse... Achei. Então eu tenho aqui o dispositivo de detecção. Eu estou falando aqui de um botão de emergência, de uma chave de porta, poderia ser aqui um scanner, uma cortina de luz, que leva esse dado aqui para o ambiente de automação, de avaliação. Então fala aqui dos cartões de segurança de entrada, cartão de segurança de saída e o próprio controlador que vai fazer essa lógica. E na reação eu tenho aqui, por exemplo, um contator padrão. Vale lembrar que aqui eu não preciso ter um contator certificado na norma, porque o que acontece? Eu consigo puxar, por exemplo, um contato auxiliar e estar fazendo esse feedback aqui para a entrada da minha automação e estar fazendo o diagnóstico dele o tempo todo. Porque vale lembrar que o que diferencia justamente a segurança de máquina é que antes o botão de emergência, você não fazia esse diagnóstico, né, do botão de emergência o tempo todo. Você só perceberia essa falha quando realmente você pressionasse e visse que não atuou. Hoje não, com o controlador você consegue ter aqui, por exemplo, canal duplo, está fazendo análise do processamento aqui do botão de emergência e detectar possíveis falhas aí com antecedência e evitando aí que você tenha uma falha segura, né? Então a gente pode ter os erros tanto aqui na entrada e na saída, seja um curto, seja uma quebra de fio, uma fuga para a terra. Nos nossos módulos, a gente pode ter uma falha aqui de processamento e de memória. Vamos pensar aqui que a CPU, quando você cria um programa de segurança, automaticamente ele cria uma redundância daquele programa. Então, ele trabalha de forma paralela ali e ele faz, por exemplo, o comparativo desse resultado. E se há uma discrepância, por exemplo, do resultado, ele já percebe que houve um erro e já manda a máquina parar para o modo seguro. Do mesmo modo, os cartões funcionam do mesmo modo. São cartões que eles possuem inteligência própria para estar atuando em caso detecte um erro aqui dos seus dispositivos, né, do seu sistema de segurança. Bem, e o que a gente tem de portfólio? Então, vamos entrar aqui na nossa família de Simatic Controllers. A gente já abordou bem ele na outra apresentação. Mas o que eu tenho aqui? A gente tem o controlador Simatic E7200 até o controlador Simatic E7500.
E o que é legal aqui, que tudo está integrado na mesma plataforma que é o Tia Portal, né? E quando eu trago isso tudo dentro do Tia Portal, eu tenho todos os ganhos que está aqui na direita destacado, que é você ter engenharia integrada. Então, eu tenho fontes de alimentação, eu tenho switches, eu tenho RFID, eu tenho o próprio supervisório. Então, tudo está integrado numa mesma engenharia. Aqui eu falo também da comunicação industrial. Comunicação industrial, por exemplo, eu falo aqui do ProfSafe. A gente vai abordar melhor sobre o ProfSafe, mas eu faço toda a configuração da minha rede, toda a minha arquitetura dentro do Tia Portal também. A gente fala aqui de segurança industrial, então eu estou falando aqui realmente da proteção de dados, de uma segurança cibernética, né? Então, toda a questão de proteção de know-how, de você defender ali seu sistema de um acesso não autorizado. No conceito de inteligência, a gente fala justamente de você ter todos esses dados na sua automação, então você tem um big data ali de dados, onde você pode estar, por exemplo, analisando e subindo isso para uma nuvem e estar oferecendo ali serviços digitais. Vamos pensar que você consegue criar um aplicativo e com esses dados você gera melhora para a sua própria máquina, ou às vezes oferecendo um serviço para o seu cliente. E tudo isso é a vantagem da gente ter integrado dentro da nossa plataforma, né? Bem, mas são só os controladores que a gente tem? Não, né? A gente tem também as remotas de campo. Então, eu estou falando aqui, ó, todas mudou para safety. Eu tenho IT200 de IP20 e aí embaixo a gente vê toda a linha de IP67, né, que pode ser instalada em campo. E tudo isso é possível graças ao ProfSafe, né? O ProfSafe ele é um perfil que funciona tanto no Profinet quanto no Profibus, e ele consegue, ele tem mecanismos de detecção de erro daquela rede. Vamos pensar então que você pode ter uma corrupção ali na troca de dados, você pode ter um erro de sequenciamento, você pode ter ter erro no tempo, né? Tipo, tem um atraso na entrega daquele telegrama, e o ProfSafe ele tem mecanismos de detectar isso, e a partir do momento que ele detecta esse erro, ele consegue parar a sua máquina de forma segura. E uma coisa interessante do ProfSafe, que inclusive habilita novos negócios, é o fato dele não precisar de um meio físico. Então, a gente está falando aqui de ter switches wireless, onde você pode ter, por exemplo, um AGV correndo aqui na sua planta e está trocando telegramas de segurança de sua máquina. Ele habilita também a utilização de HMs do modelo mobile, onde você tem um botão de emergência, por exemplo, e está parando sua máquina sem essa necessidade de ter um fio, alguma coisa conectada, né? Bem, então vamos falar de adequação de máquinas. O que eu preciso, né? Hoje eu tenho na minha máquina já um controlador S7500 padrão, eu tenho um IT200SP, e o que eu vou precisar adicionar na minha máquina para ter esse benefício de conseguir adequar a minha máquina NR12? Bem, basicamente, 3 pontos. A gente tem aqui o controlador fail-safe, você simplesmente abre o Tia Portal, dá um change device e altera para esse controlador fail-safe. Todo o seu programa padrão ele continua funcionando, você não precisa alterar nada, mas você precisa trazer também os cartões I/O de fail-safe. Então, aqui embaixo vocês veem um exemplo. A gente trouxe os cartões da IT200SP, no modelo fail-safe, para fazer essa configuração e essa comunicação com o seu controlador fail-safe, né? Então, basicamente, você vai criar um novo programa para a lógica de fail-safe. Ele é um ciclo prioritário que funciona a parte do ciclo padrão de seu processo, né? E o terceiro passo é simplesmente habilitar o fail-safe de sua engenharia. Então, você já tem o Tia Portal. Se você tem o Tia Portal com a 7200, você habilita comprando o Safety Basic. Se você tem a 7500, você compra o Safety Advanced. Bem, aqui eu trago, então, 4 cenários possíveis de adequação de sua máquina, né? Aqui a gente vamos pensar que hoje na sua máquina você possui, aqui meu mouse, beleza? Então, você possui um CLP aqui, digamos, de um outro fornecedor, ou muitas vezes um CLP da própria Siemens, mas de uma família clássica. Então, você tem aqui um S7300 com a rede Profibus, por exemplo, e eu não quero alterar, por algum motivo eu não posso alterar esse processo, eu quero trazer essa funcionalidade de segurança separada, né? Então, eu posso comprar um CLP de segurança, trago meus I/Os fail-safe, vale lembrar que ele pode estar aqui no mesmo barramento, eu não preciso necessariamente ter uma remota fail-safe. E o segundo caso, vamos pensar que eu tenho também lá o S7300, mas hoje eu já trabalho com Profinet. E eu quero reaproveitar essa rede, nesse mesmo barramento. Posso fazer isso? Posso. Então,
digamos que eu aproveito o mesmo switch, trafego aqui dados de ProfSafe. E uma coisa interessante também aqui, que é o conceito do ProfSafe, que é o Shared Device, um conceito do Profinet, perdão. Que com o Shared Device você consegue adicionar os cartões de I/O na sua remota já existente e está trocando, por exemplo, o cartão I/O fail-safe, o controlador fail-safe controla, e os cartões padrão, o controlador que você já possui aí. A sua lógica, você continua trabalhando normalmente. Então, aqui são 2 cenários de conversão. Esse terceiro cenário também, às vezes você troca a sua CPU, digamos que você comprou a 7500 ali com o fail-safe, porém você quer um barramento ainda separado. Você não quer misturar aqui sua rede, né, com sua aplicação. Então, você simplesmente compra ali remotas, não tem problema nenhum você fazer isso, esse segmento. Também eu diria assim, não tem nenhuma vantagem fazer isso, mas muitas vezes é o que você precisa, né? E aqui vamos pensar no cenário ideal, que é você ter uma máquina nova. Então, você já compra o seu controlador com fail-safe, você tem ali I/Os misturados, né? Você tem esse conceito de segurança funcional e ter tudo isso integrado com a comunicação muito mais eficiente, né? Com esse diagnóstico de uma forma muito mais facilitada e com menos esforço de engenharia. Bem, pessoal, então a ideia aqui era justamente mostrar o que a gente tem de portfólio. Isso aqui é apenas um resumo, vale lembrar que a gente tem controlador, nossa engenharia, nossa rede com ProfSafe, nosso EHM, nossos drives e os I/Os distribuídos. Todos eles você consegue habilitar a funcionalidade de F, funcionalidade fail-safe, e está adequando sua máquina aí, de acordo com a análise de risco que você fez de sua máquina. Queria aproveitar e deixar meu convite. Amanhã nosso colega Wagner ele vai trazer desafios. Ele criou 4 live demos, onde ele mostra na prática algum desses conceitos que eu trouxe. Então vocês podem ver ali que desde a definição da arquitetura até a validação com o Safety Evaluation Tool, é uma ferramenta gratuita, bem legal, que vocês podem aprender amanhã de como tá utilizando ela. Ele traz um case onde ele configura e programa dentro do Tia Portal. Então vocês percebem a facilidade de estar utilizando o Tia Portal para fazer essa adequação. E um desafio 4, que é fazer o teste e o diagnóstico na sua IHM, por exemplo. Então, com tudo isso, com todo esse live demo, vocês vão perceber muito mais flexibilidade na sua aplicação, um diagnóstico mais facilitado, integrado ao sistema, tem uma transparência melhor dos seus dados, e com isso você aumenta a produtividade de sua máquina e reduz, por exemplo, custos aí de manutenção, de um esforço maior de engenharia. Bem, e eu acho que a ideia é essa, eu espero ter contribuído de algum modo, ter somado aí algum conhecimento para vocês. Eu agradeço quem participou, quem está vendo a gravação. Se você está vendo isso ao vivo, hoje a gente tem bastante apresentações aí que pode somar para a sua necessidade. Então, continue conosco. A gente está disponível nos stands também. Caso tenha alguma dúvida, alguma necessidade, nos procurem nos stands. A gente está disponível para trocar ideia, trocar informação. E é isso, pessoal. Deixo meu muito obrigado para vocês.